Eu queria louvar a Deus pela vida de toda a igreja, dos nossos irmãos, nossas irmãs, nossos obreiros, nosso dirigente de congregação. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Nós começamos a falar sobre a liderança e quão bom é nós falarmos sobre esse tópico, porque todos nós, como falamos em alguns dias atrás, somos líderes. De certa forma, nós temos um certo grau de liderança, seja no trabalho, seja na igreja, ou até mesmo dentro da nossa casa. Aí você pode estar dizendo, mas pastor, dentro de casa, eu moro sozinho, eu não tenho ninguém para liderar. Perfeito, você ainda é uma liderança. Você precisa ser a liderança de si mesmo. Você tem que se organizar, você tem que se direcionar, você tem que estar se autocorrigindo para ficar cada vez melhor. Começamos a falar sobre a lei da limitação. Os líderes que, de certa forma, são limitados pelas circunstâncias, seja elas pessoais ou externas. Mas também começamos a falar sobre a lei da influência. Na quarta-feira passada, tratamos sobre a lei da influência baseado na vida de Josué. E entendemos, quarta-feira passada, que Josué não foi, a princípio, um líder tão eficaz e tão influente. Entendemos que Josué teve algumas limitações na influência concernente ao que é liderar o povo, porque nós tratamos sobre Josué vindo com um recado juntamente com 11 espias e o povo não aceitando o posicionamento dele. Então, a princípio, inicialmente, Josué foi um líder que não teve eficiência em influenciar. Ele não foi tão bom em influenciar. Mas é interessante que o texto que nós lemos hoje, de Números, capítulo 27, do versículo 18 em diante, nós percebemos que Josué mudou. A influência de Josué teve uma mudança radical e transformadora. E isso é para nós glorificarmos a Deus. Sabe por quê? Porque para a felicidade de Israel, Josué não deixou de crescer, de se esforçar para ser um líder influente. Foi por causa da decisão de Josué de ser crescente cada vez mais que ele chegou a levar o povo para conquistar a mesma terra que o povo queria lhe matar, porque ele disse que era boa e que Deus tinha dado para eles. Josué vai se tornando um líder influente à medida que o tempo vai passando. E eu já queria começar a abrir aspas aqui para falar de nós. Talvez em algum momento da sua vida você se decepcionou porque não foi tão bom como você esperava ser. Talvez em alguma circunstância da sua liderança, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, você ficou frustrado ou frustrada porque pensou que ia liderar e iria influenciar, mas acabou se decepcionando. As pessoas não lhe deram ouvidos. Você não conseguiu influenciar. Mas o exemplo de Josué serve para mim e para você. Não é porque você não foi eficiente em determinado tempo na tua vida que Deus ainda não tenha um negócio contigo. Não é porque você não conseguiu influenciar alguém em determinado momento da sua vida que você não tem chamada, não tem vocação, não tem orientação de Deus para tal negócio. E isso é bom, sabe por quê? Porque isso alegra o nosso coração. Imagine se todo líder, quando começasse a liderar, desistisse no primeiro levante
que acontece sobre a sua vida? Imagine comigo se todo obreiro, quando começasse a se levantar para pregar, para se desenvolver, para fazer a obra de Deus, no primeiro momento em que se levantasse vozes estranhas e contrárias dizendo: tu não prega nada, tu não canta nada, tu não sabe fazer nada, nem ler direito você sabe, nem falar direito você sabe, nem conversar direito você sabe. Imagine se todos que já ouviram isso desistissem no meio do caminho. Então a palavra de Deus para nós é: não desista, não pare no meio do caminho, não pare no meio da jornada, porque Deus ainda tem algo tremendo com a tua vida. Não recue só porque alguém não lhe aplaudiu, não lhe reconheceu. Não retroceda só porque alguém ainda não foi influenciado por você. Continue, porque se você estiver no caminho certo, se você estiver no centro da vontade de Deus, como Josué, grandes coisas o Senhor ainda irá fazer por intermédio da tua vida. Josué se mostra esse líder influente. Josué se levanta do momento de decepção e ele toma uma escolha que nós devemos tomar a cada dia. Diante da decepção da vida e da falta de sucesso para aquilo que nós projetamos, nós podemos desistir e voltar para trás. Ou nós podemos levantar, bater a poeira e dizer: Jesus vai me ensinar e eu não vou desistir. Josué foi esse líder que tomou a segunda opção, a mais difícil, a de permanecer, a de continuar, a de dar continuidade ao que Deus tinha para ele. E baseado na história da vida dele, a gente percebe que valeu a pena. Valeu a pena o preço que ele pagou. Valeu a pena as dores que ele sofreu. Valeu a pena a rejeição que ele enfrentou. Valeu a pena as adversidades que ele enfrentou. Sabe por quê? Porque Deus lhe honrou. Então me escuta em nome de Jesus. Olha para cá em nome de Jesus. Eu não sei como está o ambiente da tua vida como líder, seja na tua casa, no teu trabalho, seja na tua vida, seja na igreja, qual seja a área que você está liderando. Eu não sei como está, mas eu quero te dizer uma coisa: para os que não desistem, para os que não retrocedem, para os que não olham para trás, para os que não voltam, Deus tem vitória para eles. Você crê na vitória de Deus? Então a primeira característica, os irmãos não ficam com medo não, é só uma borboleta, tá? A primeira característica de Josué como um líder influenciador, mesmo que saindo do momento difícil, é que Josué cresceu. Mas por que Josué cresceu? Qual foi a causa que fez com que Josué crescesse tanto? Josué não cresceu porque ele nasceu em berço de ouro. Josué não cresceu porque ele era amostrado e passava por cima de todo mundo. Josué cresceu por causa do seu bom relacionamento com Moisés e com o Deus de Moisés. É interessante que sobre a tutela de Moisés, Josué foi aperfeiçoado. As suas habilidades de liderança, elas começaram a florescer na sua vida. E o povo, a partir desses momentos, começaram a aceitar Josué como um líder e começaram a ser influenciados por eles. A Bíblia diz que quando Israel se preparava para entrar na terra prometida, Moisés chama eles. É o que nós lemos no versículo 18. Moisés chama o povo e diz:
eu não posso ir mais com vocês. Em Deuteronômio capítulo 31, Moisés faz um discurso dizendo: eu já tenho 120 anos e não tenho condição de guiar vocês. Mas o que é que ele diz? Mas toma Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Moisés não iria mais dar continuidade ao seu glorioso ministério de liderança, mas Moisés estava deixando Josué. Pastor, por que Moisés colocou Josué? E por que Deus escolheu Josué para liderar no lugar de Moisés? Certamente Josué aprendeu com Moisés como liderar e guiar o povo. A influência de Moisés sobre a vida de Josué trouxe para ele capacidades extraordinárias para ser um líder influente para o povo de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa. Um líder influente do povo de Deus não pode ser comparado com um influencer digital. Porque um líder influente no povo de Deus, ele vive uma realidade. O influencer digital, ele vive um mundo, às vezes, mágico, teórico, às vezes um glamour que ele não tem isso na sua vida real. Um líder do povo de Deus, um líder chamado pelo Senhor, ele tem que ter consciência que a sua liderança, ela vive na realidade da vida. Vai ter problema, meu irmão. Vai ter dificuldade, vai ter levantes, vai ter pessoas contra, vai ter gente que não gosta de você, vai ter gente que não te aplaude, mas saiba de uma coisa: se você foi chamado por Deus, Deus te capacitará. Mas tem um detalhe: como Deus capacitou Josué? Deus capacitou Josué com a influência de Moisés. Tem muita gente se levantando hoje e querendo ter uma influência no meio do povo de Deus, mas que não sabe o que é pagar um preço para estar perto de um líder, para sustentar, amparar e trabalhar por trás dos bastidores. Deixa eu abrir uma mensagem clara para você. Nenhum líder influente, vocacionado e chamado por Deus, ele surge do nada. Nenhum líder influente no reino de Deus, na igreja do Senhor, ele cai de paraquedas. Um líder é forjado no meio do fogo, um líder é forjado por trás dos bastidores. Quem vê você liderando hoje não sabe o que você sofreu, não sabe o que você padeceu, não sabe as lutas que você passou e nem como você serviu. Não dá para ser um líder influente sem primeiro ser um servo. Pastor, o que é isso? É isso. Josué estava próximo de Moisés, mas Josué não estava próximo de Moisés com os braços cruzados. Josué não estava perto de Moisés só para receber a sombra daquela grande liderança. Josué estava perto de Moisés, mas na história bíblica nós vamos perceber que ele estava perto de Moisés, trabalhando. Aqui nós podemos aplicar para as nossas vidas. Hoje nós temos uma grande controvérsia no meio do mundo aí, porque tem pessoas que de repente recebe uma palavra, ou uma profecia, ou uma mensagem, dizendo que tem uma chamada, uma vocação, e ele imagina que só porque ouviu aquela palavra naquele dia, aquela vocação já é para aquele dia. Ei, o vocacionado ele tem que ser preparado.
O vocacionado, ele tem que ser provado. O vocacionado, ele tem que ser prensado para poder sair tudo de si, para que a presença de Deus seja com a vida dele. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre Josué. Josué é um homem que pode nos dar um grande exemplo de alguém que não começou com tanta influência, mas que serviu como alguém que queria agradar a Deus. Todo mundo quer estar no palco, irmãos. Todo mundo quer ter evidência. Muita gente quer ter visibilidade. Muita gente quer ser reconhecido. E é natural, é bom ser reconhecido. É bom quando você tem a oportunidade por aquilo que você trabalha, mas deixa eu te dizer uma coisa: o reconhecimento tem o dia e a hora certa, e o reconhecimento só tem valia se for do céu para a terra, porque se for só na terra, ele se acaba aqui mesmo. O reconhecimento de Deus sobre a vida de um líder não vem pela sua preparação acadêmica. O reconhecimento de Deus para a vida de um líder não vem pela sua condição financeira. O reconhecimento para a vida de um líder não vem pelo seu status na sociedade. Pastor, e como é que vem? Vem pelo desenvolvimento da sua entrega no trabalho do Senhor. Tem alguém que quer liderar aí? Glória a Deus, aleluia. Tem alguém que quer ser líder aí? Aleluia, glória a Deus. O recado para mim e para você é: trabalhe. Se você quer ser líder, trabalhe. Se você quer ter influência, trabalhe. Se você quer influenciar alguém de forma positiva, trabalhe. Porque Josué trabalhou para ser influente. Não foi ao contrário. Pastor, e como é isso? Abra aí, por favor, Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, a Bíblia vai nos mostrar que Josué não começou com influência, mas ele começou servindo sobre a influência de Moisés e de todo o seu coração. Olha a mensagem de Moisés para ele. Coloca o versículo 9, nós vamos ler o 9 e o 10. Vamos lá? Êxodo capítulo 17, versículo 9. O que é que diz? Pronto. Josué estava pertinho de Moisés. E a mensagem de Moisés para Josué é: Josué, meu filho, sai para a guerra, escolhe alguns homens e vai enfrentar Amaleque, porque eu estarei lá em cima, orando e estendendo as mãos sobre vocês, mas vocês estarão lá embaixo, guerreando. Josué é um grande exemplo de alguém que conseguiu ser um líder influente, porque primeiro ele serviu. Tem gente que quer influenciar sem serviço, irmão. Tem gente que quer trazer influência sobre as pessoas, mas não querem trabalhar. Tem gente que quer ter um nível de reconhecimento, mas quando pega o currículo do serviço, você não encontra ele na trincheira de guerra. Porque o negócio dele é o palco. Mas antes de Josué estar em evidência, ele estava na trincheira da guerra. Sobre qual autoridade, pastor? Sobre a autoridade de Moisés. Não foi Deus que mandou ele ir, foi Moisés que mandou ele ir. Diga assim: um líder influente, ele aprendeu a ser influenciado. Tem gente que quer influenciar, Jarmon, mas não quer obedecer ordem e influência de ninguém. Não, na minha vida quem manda sou eu.
o meu ministério, a minha vocação, o meu chamado. Deixa eu te dizer, o meu ministério aqui só tem razão, só tem capacidade e autonomia se eu estiver debaixo da bênção de Deus e da minha liderança. Você não tem ministério solo, meu irmão. Você não tem ministério solo, minha irmã. Você não tem vocação solo. Você está no corpo de Jesus e a cabeça é Cristo. Josué não era alguém que vivia da conta própria, do seu próprio jeito. Ele estava a serviço de Moisés. Como é que isso é verdade, pastor? Vamos ler o 10. 1, 2, 3. Era pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume de Outrim. Fez Josué como quem mandou? Moisés. Josué ouviu a ordem de Moisés e fez conforme Moisés lhe ordenou. Fez conforme Moisés tinha lhe orientado. Josué se tornou um grande líder de influência, porque ele soube servir e ser influenciado. Meu querido, a influência começa quando você permite ser moldado por líderes espirituais e saudáveis. Ninguém nasce no evangelho e já começa a influenciar os outros. Nós chegamos aqui todos tortos. Nós chegamos aqui cheios de mania. Nós chegamos aqui cheios de caprichos pessoais. Nós chegamos aqui cheios de nós. Nós chegamos aqui cheios de situações que precisavam ser arrancadas de nós. À medida que nós vamos se entregando para Cristo e vamos servindo, nós vamos sendo purificados, limpados, corrigidos. E essa correção vem por meio de quê? Da palavra, mas também da liderança, daqueles que Deus colocou sobre você. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que um líder que não soubesse submeter a sua liderança, ele pode ter o seu chamado com os dias contados para o fracasso. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Saul foi rejeitado simplesmente pela desobediência a Samuel e a ordem de Deus. Josué obedece. Josué obedece o que Moisés falou. E olha a influência de Moisés sobre Josué. Coloca aí Êxodo capítulo 33, versículo 11. Êxodo capítulo 33, versículo 11. Olha como é bom nós analisarmos que nós temos o poder de escolha sobre quem nós vamos deixar nos influenciar. Porque tem pessoas que têm até talento, tem pessoas que têm até vocação para um certo nível de liderança, mas ele está perto de alguém que estraga ele. Ele está perto de alguém que destrói a vocação dele. Ele está perto de alguém que suja a sua imagem, o seu valor, o seu desejo e a sua vontade de servir. Diga assim comigo, Josué estava perto de quem era saudável e podia ajudá-lo. Ah, pastor, não sei o que é que o senhor está querendo dizer. Minha irmã, não adianta você ter recebido todos os dons espirituais se você abrir o seu coração para ouvir a voz de quem não tem comunhão com Deus. Não adianta você ter tanto conhecimento da Bíblia Sagrada ou até ter tantas estratégias de liderança, se sempre quando você tem oportunidade, você vai para perto de quem só sabe falar mal, de quem só sabe murmurar, de quem só sabe reclamar. Deixa eu te dizer, por que eu estou falando isso? Porque o ambiente que Josué estava era esse. O povo era reclamão, o povo era murmurador, o povo era queixoso contra Deus, mas Josué disse, eu não vou ficar perto de gente murmurador, eu não vou ficar perto de gente
eu vou ficar perto de Moisés. Com quem é que você quer estar perto? Quem você quer estar perto? Você quer estar perto com quem vê a face de Deus ou quem só reclama de Deus? Você quer estar juntinho de quem tem comunhão com Deus ou de quem só reclama das coisas de Deus? Não está bom, está alto, está baixo, está salgado, está quente, está frio, não está bom, nada está bom. Tem pessoas que é assim, irmãos. Nada está bom, infelizmente, irmãos. Se for baixo, está baixo. Se for alto, está alto. Se for perto, está ruim porque está perto. Se for longe, está ruim porque está longe. Ei, eu vim aqui para estar perto de quem tem graça de Deus. Eu vim aqui para estar perto de quem tem essência de Deus. Eu vim aqui para estar perto de quem tem compromisso com Deus. Tem mais alguém aí comigo aí? Tem mais alguém que quer estar perto e chama o Espírito Santo? Olha o que o texto fala. Êxodo 33, 11. Olha a Bíblia Sagrada. Vamos lá? 1, 2, 3. Moisés, fala depois tornasse Aroará, mas seu filho, jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Quem é que falava face a face com Moisés? Deus. Eu falo face a face com ele. Josué não tinha ainda esse acesso de intimidade. Josué ainda não tinha esse vínculo de intimidade, mas Josué tinha uma qualidade: eu não saio de perto da tenda, eu não saio de perto dele. Deus está falando com ele, eu estou pertinho. Deus está falando com ele, e quando ele sair da tenda, eu sou o primeiro a ser influenciado por ele. Ah, irmãos, isso é sério. Uma liderança influenciadora não pode se misturar com todo mundo, senão fracassa. Os irmãos que são mais antigos aí, sabem que tem um conhecimento popular que quando você coloca uma fruta estragada no meio de muitas outras frutas, o que é que acontece? As outras se estragam também. Josué estava dizendo: eu não vou ficar perto dos que estão estragados. Eu vou ficar perto de quem vê Deus face a face. Eu vou ficar perto de Moisés. É uma escolha de Josué. Então, um líder que quer crescer e influenciar, ele tem que ser assertivo nas suas escolhas. Ah, pastor, o senhor está dizendo que nós não devemos amar. Não é isso, irmão. Amar não é estar grudado. Amar não é receber os conselhos ruins que eles querem te dar. Amar não é você se compactuar com a mente errada deles. Amar é orar para que Deus salve, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus transforme. Mas eu escolho estar com Deus, eu escolho estar com Moisés, eu escolho estar com quem tem poder e graça do Senhor. Josué foi esse homem, influenciador. Josué se tornou quem era por causa da sua proximidade com Moisés e com Deus. Você pode perceber que Caleb, quando Josué se levantou para defender a mão de Deus, entregando a terra para os israelitas, Caleb estava lá. Mas os textos não mostram mais Caleb. Mas Josué sempre está pertinho de Moisés. Talvez Caleb começou a fazer as suas atividades, mesmo com sua fidelidade, porque ele foi fiel, porque foi o único que saiu e conseguiu entrar juntamente com Josué. Então nós percebemos que uma liderança influenciadora nem sempre vai ser para todo mundo. Caleb soube administrar e liderar sua vida, mas ele não teve condições, ele não teve uma atuação na liderança do povo, mas Josué teve. E para ter essa atuação, Josué pagou o preço, irmão. Josué pagou o preço. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena pagar o preço para estar perto de Deus.
Vale a pena pagar o preço para ser quem Deus quer que nós sejamos. Vale a pena pagar o preço para cumprir a vocação que Deus tem para nós. Me perdoe o linguajar, mas muitas vezes quem está pagando o preço, como Josué pagou, é chamado de babão. Muitas vezes quem está pagando o preço, como José pagou, é chamado de oportunista. Não, está perto de Moisés só porque ele quer estar em evidência. Não, meu irmão. Quem quer estar perto de Moisés quer trabalho. Quem quer estar perto de Moisés quer começar a trabalhar. Pastor, eu deixei, eu abandonei a obra, eu parei de servir, eu parei de me dedicar, porque começaram a me apontar, começaram a me criticar, começaram a dizer que eu estava com segundas intenções. Meu querido, não pare, não desista, não volte atrás, sempre haverão críticos. Enquanto ainda houver diabo, haverá os seus comandados. É duro, mas é verdade. Porque uma pessoa que critica alguém porque está fazendo a obra de Deus, ele não está falando do Espírito Santo. Mas vamos continuar. Josué tornou-se esse líder influente. E eu acho lindo esse texto. Coloca aí. Números, capítulo de número 27, verso 20. Tornou esse líder influente porque ele estava perto de Moisés. E olha o que acontece. Moisés está sendo preparado por Deus para partir e para deixar a sua segunda pessoa, para deixar alguém para guiar o povo. E olha como Deus faz. Vamos ler? 1, 2, 3. Sabe quem falou isso aí? Deus. Deus falou isso aí para Moisés. Vou dar um exemplo para você. Marneide, vem aqui, Marneide. Era como se Deus estivesse fazendo assim, ó. Chama Josué, coloca ele diante do povo. E diante do povo, você coloca sobre ele a tua glória. Aleluia. Coloca as mãos sobre ele. Unge Josué. Reparte com ele a tua autoridade que eu tenho te dado. Para que ele seja cheio, para que ele seja revestido e para que ele lidere com influência. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém consegue liderar as coisas de Deus pela carne, irmãos. Ninguém consegue levar avante as coisas do Senhor pela natureza humana. Ei, você e eu somos dependentes da graça de Jesus. Porque parece, pastor, que tem muita gente que acha que é autossuficiente. Não, eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, eu faço e vai acontecer. Vai não, meu filho. Se não for a graça de Deus sobre a tua vida, não vai acontecer nada. Se não for a unção de Deus sobre a tua vida, não vai prosperar nada. Se não for o Espírito Santo te enchendo, não vai sair do lugar. Você é dependente de Deus, eu sou dependente de Deus e Josué é dependente de Deus. Tem alguém dependente de Deus aí? Moisés coloca sobre ele a sua glória. Essa glória de Moisés é a autoridade, irmãos. Essa glória de Moisés é a autoridade. Josué só recebeu a autoridade para liderar porque soube ser liderado. Ah, meu irmão, tem tanta gente frustrada aí, que queria estar no seu lugar, que queria estar ocupando a sua posição, que queria estar fazendo o que você está fazendo, mas sabe qual foi o problema? Ele não soube ser obediente, ele não soube estar debaixo de liderança, ele pensou que deveria fazer de qualquer jeito, mas Josué é um exemplo que nenhum de nós faz a obra de qualquer jeito. Isso parece ser pesado, mas é uma realidade. Então coloca aí
Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Olha o que acontece quando Moisés reparte para Josué a glória. Deuteronômio 34, verso 9. Amém? Vamos ler? 1, 2, 3. E Josué, filho de Naum, foi cheio do espírito da sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Está entendendo agora? Josué foi cheio do espírito de sabedoria. A partir de quê, pastor? A partir do momento que a mão de Moisés veio sobre ele. E quando a mão de Moisés veio sobre ele, o temor e o reconhecimento da autoridade de Josué tomou o coração do povo. Sabe por quê? Porque Deus estava levantando Josué. Isso é preocupante, sabe por quê? Porque quem não se deixa influenciar por bons líderes nunca influenciará com a autoridade espiritual. Pastor, o senhor hoje veio pegar a gente, né? Eu repito, meu amado pastor Júnior Alves, palavras dele: pau que bate em Chico, bate em Francisco também. É uma espada de 2 gumes. Assim como ela corta aí, ela corta cá. Assim como eu preciso estar na tutela de Deus, mas também debaixo da bênção da minha liderança, você não é diferente. Quer ser um líder próspero na sua área, a qual Deus te chamou? Pastor, a minha área é a oração. Então obedeça à liderança que Deus colocou sobre você, porque sua oração vai ser ouvida, Deus vai te atender e Deus vai te usar. Pastor, e se eu não quiser obedecer? Você vai fracassar. Glória a Deus. Pastor, mas se eu não quiser seguir, infelizmente a Bíblia vai mostrar que aqueles que não obedecem sempre fracassam. Aqueles que seguem bem a liderança constituída sobre eles são os únicos qualificados para liderar bem, porque Deus não é injusto. Pastor, eu não entendi. O crente passa a vida toda dando trabalho. Não quer obedecer dirigente, não quer obedecer líder de departamento, não quer obedecer coordenador, não quer obedecer um obreiro, não quer receber conselho de ninguém. Aí um dia, alguém resolve botar essa pessoa como liderança. Ela vai assumir. Ele vai assumir. Mas ele não vai ter sucesso. Porque Deus não é injusto. Deus não vai deixar de abençoar aquele que é obediente, aquele que tem temor de Deus, aquele que tem um coração voluntário para servir, para abençoar um desordeiro. O que foi que Deus fez com o povo? Josué e Caleb, vocês entram, o resto tudo morre. Quem foi que fez isso? Foi o pastor antes? Nada, meu irmão, foi Deus. Porque Deus, mais do que ninguém, conhece todos nós. Conhece o coração do povo. Então vamos lá, a segunda coisa. A influência de Josué cresceu com o passar do tempo. Enquanto os anos se passavam, Josué ia amadurecendo. O crescimento de uma liderança fiel, ela vem aos poucos, irmãos. Então nós precisamos também aprender a suportar os mais fracos. Porque ninguém levanta-se hoje e já é a melhor pessoa do mundo. Ninguém levanta-se para liderar e já sabe todas as estratégias de liderar. Então você que foi colocado por Deus como líder, eu que fui colocado por Deus como líder,
tenho que desenvolver uma característica de suportar aqueles que ainda estão em processo de amadurecimento. Tem pessoas que hoje vivem uma vida imatura, estão ainda sendo moldados e tratados por Deus, mas você nem imagina que amanhã serão grandes líderes, serão usados tremendamente pelas mãos do Senhor para fazer a diferença. Não é o destino dele ser desobediente, é porque ele ainda está em processo de amadurecimento. E isso precisa ficar claro. Josué precisou amadurecer, porque até ele chegar lá, ele enfrentou muitos embates. Josué agora fala com o povo, como alguém que tem maturidade e tem direção de Deus. Abra aí Josué capítulo 18. Olha como Josué fala com o povo. Josué capítulo 18 mostra um Josué diferente. Mostra agora um Josué que não é levado por vontade humana, que amadureceu e que cresceu. Josué no capítulo 18 chama o povo para a responsabilidade. Ele junta a congregação, ele junta o povo e faz uma reunião. E nessa reunião ele começa a conversar com o povo. E quando chega no versículo de número 3, ele fala diretamente com o povo. E olha a mensagem de Josué para o povo. Compare essa mensagem de agora com a mensagem de Números capítulo 14. Você vai ver que Josué continua falando a mesma coisa, só que ele é um Josué diferente. Lá no capítulo 14 de Números, Josué exortou o povo, porque o povo não queria conquistar a terra que manava leite e mel. Os anos se passaram, 40 anos se passaram, e Josué agora se levanta de novo, e ele exorta o povo, e a exortação é a mesma. Vamos ler? Verso de número 3. Todo mundo junto? E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegar para possuir a terra que o Senhor deu a vossos pais e lhes deu? É a mesma palavra de Josué. Josué resgata a história e diz: vocês ainda vão querer ser desobedientes? Vocês ainda vão querer ser medrosos? Até quando vocês não vão obedecer? Mas aqui no capítulo 18, o povo tem um comportamento diferente. E qual é o comportamento do povo, pastor? O povo obedece. Diga assim: a liderança de Josué cresceu. Sim. E o povo agora estava obedecendo Josué. Isso é lindo, sabe por quê? Porque todo líder será primeiro provado antes de ser respeitado. Repito para você entender. Todo líder será primeiro provado antes de ser respeitado. A autoridade começa não no palco, mas na tenda, no secreto que você tem com Deus. Deus usa fases difíceis para forjar um líder influente para o seu povo. E às vezes a gente não entende as provas. Às vezes a gente não entende as perseguições. Às vezes a gente não entende os levantes da vida. Às vezes a gente não entende por que as coisas estão difíceis. Ei, não murmure e cante. Compreenda que Deus está te preparando para algo maior. Compreenda que Deus está forjando em você um caráter para ser maior no seu reino. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. A.W. Tozer, ele fala assim, ó: o homem a quem Deus vai usar deve ser antes esmagado por ele. Glória a Jesus. Para você que não ouviu, deixa eu falar de novo. O homem a quem Deus vai usar deve ser antes esmagado por ele.
Olha para o teu irmão, os obreiros aqui que já estão liderando, pregando, servindo o Senhor. Olha para ele e diz como profeta de Deus: te preocupa não, Deus está te esmagando, porque Ele quer te usar. Deus está espremendo você, porque Ele quer tirar óleo aí. Ele está te esmagando, porque Ele quer fazer de você grande homem de Deus. Te preocupa não, Deus não está querendo te matar, Deus não está querendo te ferir, Ele está te preparando. Aí você pode dizer, mas pastor, mais esmagado do que eu já sou. Meu querido, Deus sabe o teu limite, Deus sabe a tua resistência, Deus sabe até onde você aguenta. A influência estabelece quando nós temos fidelidade com Deus e com a vocação que Ele tem sobre nós. Deus quer te usar. Pastor, então o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter um comportamento correto para aproveitar as oportunidades. Josué é sobre aproveitar as oportunidades. Você não vê Josué desprezando as oportunidades. Moisés diz, Josué, vai espiar a terra? Sim, senhor. Josué, desce lá no vale e vai lutar contra Amaleque? Sim, senhor. Josué, vamos subir o monte que eu vou passar 40 dias falando com Deus e você vai ficar lá pertinho. Quando eu descer, você ainda esteja lá? Sim, senhor. Aí tem crente que quer chegar aonde as pessoas influentes chegam, mas não quer ter resistência e nem aproveitar as oportunidades. Deus abre uma porta para você ser usado, você, não, essa porta é pequena demais, eu quero uma porta maior. Não, essa porta ainda não está no meu calibre. Ei, aproveite a oportunidade que Deus está te dando. Aproveite a oportunidade que Ele te colocou para desenvolver. Aproveite a oportunidade que Deus entregou na tua mão. Pode ser pequena hoje, mas é nela que Ele vai te preparar, é nela que Ele vai te corrigir, é nela que Ele vai te forjar, é nela que Ele vai deixar você pronto para ser usado por Ele. Pastor, entendi, eu tenho que aproveitar a oportunidade. Até a oportunidade de ficar em pé é bênção, viu? Fica em pé em nome de Jesus. A influência de Josué foi porque ele aproveitou as oportunidades. Escute. Fazer que nem o meu pastor Carlos Salles. Ei, olhe para cá. Diga assim comigo, a liderança que resiste ao tempo não é a que domina pelo medo, mas a que permanece pela verdade. Tem muita gente aí que foi colocado e os outros obedecem por obrigação. Mas a verdadeira liderança, ele está com a verdade, ele está com a graça de Deus, ele está com a direção do Espírito Santo sobre a vida dele. E aqueles que reconhecem isso, eles vão crescendo de glória em glória. Glória a Deus. Escute. Líderes que Deus usa não são os que se destacam pela força, mas os que permanecem de pé pela fidelidade. Glória a Deus. Aqui não tem, graças a Deus aqui, glória a Jesus. Só em outro lugar. Mas não se espante não, tem lugar por aí que tem gente passando por cima de gente. Tem crente puxando o tapete de crente. Tem obreiro sujando a imagem de obreiro só para tomar o seu lugar. Diga assim, Satanás, aqui não. Aqui não é assim não. Aqui a autoridade que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a tua vida não vem pelo tapete puxado não. A autoridade de Deus para a tua vida e pela tua fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
A influência de Josué veio por sua paciência e integridade. Talvez você está aqui e está dizendo: eu já deveria ter ocupado tal lugar. Eu já deveria ter chegado, Tiago. Eu já deveria ter chegado a tal ambiente. Tenha um pouquinho de paciência e continua íntegro como você está, que o tempo de Deus vai raiar na tua vida. A hora de Deus vai chegar para você. Espera. Pastor, mas como eu devo esperar? Como eu devo ter paciência para ver isso se cumprir? Se o meu irmão puder colocar Salmo 27 aí, por favor. Salmo 27, se eu não me engano, versículo 14. E a gente encerra para louvar, adorar o Senhor e ser cheios da graça de Deus. Salmo 27, versículo 14. Ei, Deus não está demorando, Ele está trabalhando em você. Então o que você precisa, o que eu preciso é esperar em Deus. Olha o que o salmista no Salmo 27, ele diz no versículo 14: espera no Senhor. Bom, pastor, eu estou esperando. Mas eu estou esperando reclamando, eu estou esperando desanimado, eu estou esperando triste. Não é isso. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha para o meu irmão que está ao seu lado. Olha, só para você mexer com ele. Diga: ei, espera mais um pouquinho. Mas não espera triste não, tem que ser alegre. Não espera desanimado não, te levanta, porque Deus vai te fortalecer no meio da